Seja muito bem-vinda ao podcast Base Firme. Eu sou Cláudia Amaral e estou acompanhada da Paola Exótico. Eu conheci a Paola, na verdade, através de um grupo de networking que nós participávamos juntas e falamos, vamos se conversar? Vamos! E aí terminou virando, sempre nos encontrando, porque a gente tem um pensamento muito alinhado com relação a mulheres. Sim. Mas antes da gente começar a fazer mais perguntas, porque hoje vai ser um formato um pouquinho diferente, eu quero saber, Paola, me fala, o que você faz? Eu sou advogada tributarista e há alguns anos eu comecei a focar mais o meu trabalho no atendimento de mulheres, por perceber algumas situações do dia a dia que eram muito rotineiras e por perceber que com as pesquisas que eu vinha fazendo eu conseguia trazer uma abordagem diferenciada. Essas questões rotineiras, quais eram? Muitas mulheres tendo problemas tributários decorrentes, às vezes, de questões que elas não pensaram antes. Vou tentar reformular. Toda vez que eu pergunto, né, e falo, eu tenho essa abordagem e trabalho mais com mulheres, as pessoas falam, nossa, mas no direito tributário, né? Eu falo, tá, você conhece uma pessoa, uma mulher, que já respondeu por alguma dívida tributária que não era dela? E aí, normalmente, a resposta é sim. Aí alguém lembra da tia, que era sócia do avô, filho, do irmão, do exatamente, pai. Da ex-mulher, que era sócia e ficou a ver navios. Então, eu comecei a focar mais nisso, mas não atendo só o público feminino, mas comecei a ter uma abordagem diferenciada para trazer mais consciência para esse público, para resolver melhor esses problemas também. Mas a sua formação é direito? Isso, eu sou e depois de formada você enxergou esse nicho? Foi uma conversa. Eu sou formada em Direito, eu trabalho com Direito Tributário há 17 anos. E aí? É isso. Você nasceu e já foi para a faculdade. Não, você está sendo gentil. E aí sempre trabalhei dentro de escritórios, estruturas, sou de São Paulo originalmente, e tem uma história que eu acho muito emblemática, que era um escritório bom, renomado e tudo mais, e eu vi nesse escritório todas as advogadas que viraram mães sendo mandadas embora. Todas. Mandadas embora. Todas. A estatística é de 50%, né, das mulheres que voltam. A estatística é de as mulheres que retornam da licença maternidade. Eu não sabia dessa estatística. Na empresa que eu tinha, a gente nunca mandou ninguém embora depois que voltou. Então, é uma coisa que não existia na nossa cabeça. É por isso que é importante ter mulheres na liderança, né? Talvez. Enfim, e aí todas as mulheres foram mandadas embora, eu comecei a perceber, eu não tenho um grande sonho de ser mãe, nunca tive e decidi que não quero, mas naquele momento ainda era será... Uma perspectiva possível. Será que em algum momento eu vou ter essa vontade e tal? E aí eu percebi exatamente qual era o custo que essa decisão iria me trazer por uma coisa que não é realmente um sonho. Eu admiro quem tem, mas em mim não era. E aí eu falei, não quero. Mas eu demorei para conseguir entender, perceber esse processo. Claro. Não foi tão evidente. Claro. Assim, agora, olhando em retrospecto, fica facinho ver a linha do tempo, né? Meu Deus! E aí eu comecei a perceber, então, que eu tinha um problema com falta de representatividade. Então, algumas estruturas que eu trabalhava, você precisa ter mulheres na liderança, não só para que elas pensem sobre isso, mas para que elas sejam referência para as pessoas. As pessoas precisam saber que elas têm para onde chegar, elas têm para onde ir, né? E se você não vê alguém parecido com você nesses cargos que você quer ocupar, você acaba ficando desmotivado. Então eu tinha ótimos resultados, mas eu chegava atrasada com frequência. Eu lembro até hoje que uma vez o RH me chamou e falou, Paula, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? E eu genuinamente não sabia dizer o que era. Era só vamos dizer assim, instinto, sei lá. Era um desconforto, uma coisa que negócio, não quero ir. Assim, mas eu genuinamente não sabia. Aí, enfim, algumas oportunidades apareceram, fui trabalhar em outros lugares e comecei a me interessar cada vez mais por aprender liderança e por pautas de diversidade. Então, pensando
direcionando mesmo como ser uma boa líder com equipes diversas. Existem também estudos que demonstram que você conseguir agregar pessoas diferentes na sua equipe, você melhora os próprios resultados da empresa. Porque são pessoas... abordagens diferentes, vivências diferentes. Isso, opiniões diferentes. Exatamente. Então eu comecei a sentir essa falta, né, nos lugares, mas eu fui entender exatamente, eu não sei em que momento virou a chave, mas depois desse curso eu fiz, então era isso. Mas nunca é uma virada de chave, né? Sempre é uma construção. A gente sempre vai construindo as nossas percepções. A gente acha que é uma virada de chave, mas a coisa já vem se desenrolando há muito tempo. Sim, mas é que eu consegui nomear, né? Do tipo, então tá bom. Mas eu, então tá. Esse meu desconforto, essa minha vontade de não ir, é porque eu olhava e eu não via pessoas parecidas comigo, aonde eu queria chegar. E aí, qual de fato é a sua motivação genuína para estar naquele ambiente, né? E aí, enfim... Opa. Não é que já aconteceu de não estar gravando. Então, tá de bom. vez em quando, eu sempre dou uma paradinha. Tá bom. E eu corto. Vamos. Perfeito. Eu só esqueci onde eu estava. De você não ter representatividade na sua empresa e você percebeu que, putz... E aí isso já começou a ficar no radar, né? Mulheres sendo... eu quero estar mais próxima de mulheres, eu quero estar mais integrada a isso. E aí foi um movimento, assim, a pandemia contribuiu de certo modo, porque a gente, no tributário, começou a ter um movimento maior. As redes sociais aproximaram mulheres que trabalhavam na área. É interessante e que estavam espalhadas. Então a gente era minoria em alguns aspectos. Você olhava nas grandes estruturas, talvez não tivesse gente tão parecida com a gente, mas a gente existia e a gente conseguiu se conectar e perceber que não éramos tão raras assim, a gente só estava um pouco espalhada. E também desde 2020, eu não me recordo agora a data, mas eu comecei a pesquisar tributação e gênero, que é uma forma de estudar a tributação. A gente reconhece que a lei é igual para todo mundo, mas os de juízes são homens, né? Também tem esse pequeno detalhe, mas a própria lei tributária, ela pode, por causa do nosso formato da sociedade, corroborar para determinados... eu perdi a palavra, mas corroborar para determinados discrepâncias mesmo, para determinadas desigualdades, não só de gênero, como social, como racial. E um exemplo que eu gosto de trazer, e isso não tem nada a ver com gênero, mas pela constituição da nossa sociedade vai para aí, é a isenção dos dividendos que a gente tinha, agora a gente não tem mais, mas dividendos o que é? É o lucro da empresa, né? E eu entendo, tá? Não tô aqui dizendo se é certo ou errado, mas enfim, não tributar no contexto brasileiro, quando você pega as declarações do imposto de renda e faz a análise, você percebe que as mulheres, elas são muito menos detentoras de capital do que os homens. A renda delas vem muito mais da força de trabalho. E os homens, até por um contexto histórico, começaram a empreender muito antes e tudo mais. Tem acesso a essas informações com muito mais facilidade, né? Sim, contexto legislativo mesmo, né? A mulher, até o Estatuto da Mulher Casada, precisa de autorização do marido para empreender. Há pouco tempo, né? Eu sempre confundo 77 e 72 também, mas ontem. Né? Ontem. E aí... Juridicamente falando, não é nada, né? E aí, você analisando as declarações do imposto de renda, você percebe, então, que as mulheres, elas eram muito mais... a renda delas, rendimento de trabalho, e aí sendo tributada até 27,5%, e os homens, muito mais donos de capital e recebendo dividendos. Então, isso tem alguma coisa... ilegal? Não, e intrinsecamente relacionada a gênero? Não, mas acontecia isso, né? Então... Não foi feito um estudo detalhado para poder falar existe diferença entre os cidadãos iguais, né? Não foi, não. É só... Nunca né? Vamos isentar, né? Já pagamos muito imposto na pessoa jurídica, vamos isentar na pessoa física. Mas por trás tem essa análise. E tem outra coisa. A maioria dos donos que senão vai ficar muito técnico, mas também tem uma mudança de paradigma da nossa área, entender que não, as leis tributárias não são neutras. Durante muito tempo se afirmou isso, então não se interessava também por pesquisar dessa forma. Porque existe um entendimento de todo mundo de que a justiça é justa, né?
todo mundo acha que a justiça é justa, mas no final das contas, são sempre pessoas por trás da justiça, tanto fazendo as leis, quanto julgando. E interesses também. Né? Exato. E aí você vê que, assim, 77, 72, só tinha homem legislando. Sim. Como que ia ver a partir da perspectiva feminina? Impossível. Se até hoje já não existe, quem dirá há 50 anos, né? Você sabe qual foi o ano que a gente passou a ter banheiro feminino no plenário do Senado? Quando? 2016. 2016. Até Mas eu tinha lido isso. Você tá brincando? É que talvez a gente... Talvez tivesse algum outro ambiente que também não tivesse... Pode ser, Porque pra mim é um assunto muito distante. E quando você falou, eu lembrei que realmente tinha sido uma coisa ali na época da constituinte, que se falava muito. A gente teve um movimento para a Constituição, o que a gente teve foi o tal do lobby do batom, que foi um movimento de juristas, e não me recordo agora se tinham também estudiosos de outras áreas, mas juristas com certeza, que influenciaram em algumas pautas na Constituição. E aí até o nome lobby do batom foi para ser pejorativo mesmo, começar a se referir dessa forma para desqualificar o movimento. Então tem ali, né, uma participação feminina. Não sei dizer nos outros ambientes quando que se criou o banheiro feminino, mas gente, não. Mas talvez eu tenha confundido justamente com esse lobby do batom, porque se falou bastante na época. Sim. Eu era bem novinha ainda, então a história vem meio nebulosa. Sim. Mas é um absurdo pensar uma coisa dessas. É surreal. É surreal pensar. Eu não gosto muito do nome do feminismo. Uhum. Porque eu sempre enxergo que você falar feminismo pressupõe que o feminino é superior. Apesar de ser, né? Mas tinha que ser alguma coisa como igualismo. Porque a gente não quer nada além. A gente só quer ser tratado igual. A gente só quer que a nossa força de dinheiro venha também do capital. Sim. A gente não quer que eles percam nada. Ou que não tenha que fazer essa escolha, né, entre a maternidade e a carreira, por exemplo, porque essa é uma escolha que não é imposta aos homens. Mas é uma escolha que deveria ser do casal. Sim. É o casal que vai... O casal vai assumir aquilo? De que forma vai assumir aquilo? Sim. Né? E eu acho que, neste ponto, a sociedade ela se responsabilizaria muito educando os seus cidadãos. Sim. Não necessariamente exigindo do Estado mais coisa. Entendeu? Por isso que eu acho que é uma situação com uma solução. Não existem respostas fáceis para problemas difíceis. Não existe. Então, assim... Tudo é realmente bastante complexo. E quando você começou a pensar sobre tributário, gênero, você começou a perceber tudo isso, aí que você começou a ter contato com mulheres que estavam, vamos dizer, endividadas por conta de decisões de marido, pai, filho, primo, sobrinho. Eu comecei primeiro, né, na academia, então estudando isso dentro de um grupo de pesquisa, até que um dia apareceu no meu escritório uma senhora que tinha... Até aí você não tinha ainda decidido fazer, você só estava estudando. Eu só estava estudando e eu não tinha, assim, apesar de ser um debate muito relevante, quando a gente está pensando em formulação de lei, eu ainda não, né, porque estamos falando uma análise que pode impactar como que a gente vai formular as leis a partir desse reconhecimento de que elas estão incidindo na sociedade de forma desigual, você consegue trazer isso como fundamento para formular leis, mas eu ainda não tinha identificado como que isso poderia ser aplicado na minha prática tributária. Entendi. No dia a dia. Entendi. Até o dia que, de fato, me veio uma ex-esposa com uma dívida milionária de uma empresa que ela era sócia com o marido, mas só sócia no papel. Ela nunca tomou um poder de decisão, ela nunca assinou nada, assim, nada. E aí... Era só para, vamos dizer assim, constituir a empresa. Até porque antigamente você não podia ter uma limitada de uma pessoa só, então isso era muito comum. Muito comum. E assim, nesse caso, parece que tirou o véu. Eu fiz, tá... Isso acontece. Isso acontece muito. E aí, assim, de fato tirou um véu. Porque daí eu comecei a ver no meu ciclo social. Casos da tia que foi fiadora, né? Exato, na minha família, né? Coisas assim. Eu falei, e que a gente realmente não enxerga, né? Não. Até que alguém realmente faça isso, tire o véu, você não enxerga.
porque tá tão acostumado com aquilo, aquilo. Ah, mas foi a tia que emprestou o nome pro filho dela. É tão Não foi comum, por mal. né? É tão comum. E aí foi isso, eu comecei a falar, gente, mas peraí, se isso aqui é tão comum, isso aqui é sistêmico, isso aqui não é individual. Tem alguma coisa aí, tem uma abordagem que a gente vai ter que construir para enfrentar esse problema. E aí, em paralelo, a gente vem tentando, tem os objetivos da ONU 2030, né? E o Brasil se comprometeu com alguns deles e um deles é a igualdade de gênero. E aí o judiciário foi e elaborou um documento que é muito bonito mesmo, um grupo de juristas também elaborou esse documento, que é o tal do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Nossa, existe? Existe, Que desde bacana. 2021 e ele é de aplicação obrigatória desde 2022. Tá. A gente ainda não vê, né? Um resultado palpável. Existe um banco para acompanhar o protocolo, que é um banco de decisões, e tem bastante sim. Tá. Mas aonde que esse protocolo ele é mais aplicado? Casos de família, casos, então, violência, Tá. né, numa inversão da questão de quem prova o quê e tudo mais, né? Então, casos de família, casos trabalhistas também, então assédio sexual, moral e tudo mais, você acaba... ele influencia no que a pessoa pode trazer de provas e qual a abordagem que o juiz... ele recomenda ao juiz que ele se aproxime mais do caso, assim, em linhas muito gerais, para não ficar uma conversa extremamente técnica, mas ele recomenda que o juiz se aproxime mais do caso e tente entender as particularidades daquele caso para além da letra Que fria. não precisava de uma lei para isso, né? Venhamos e convenhamos, mas eu entendo que a gente precisa. O óbvio precisa ser dito, né? E nesse caso, escrito e exigido. Então tem esse banco, um site que faz o monitoramento das decisões que são dadas com base no protocolo. E você consegue filtrar por área. Então é daí que eu sei que trabalhista tem mais, família mais. Só que se você jogar tributário, confesso que a última pesquisa que eu fiz foi em 2024 que eu escrevi um artigo, não tenho dados atualizados até os dias atuais, mas me saíram 4 decisões. De contra, assim, 5 mil, sabe? E aí você ia olhar aí você fala, será que só teve 5 processos? Não, né? Não, e aí você ia olhar o tributário do protocolo, não era... Nem tributário mesmo que a gente estava falando, era mais questões previdenciárias, de aposentadoria e tudo mais, tá? Porque, afinal de contas, a mulher não tem nem o histórico, não tem nem a cultura de procurar ajuda. Ela realmente simplesmente fala, é assim mesmo, não é? E às vezes também o desgaste emocional. Exato. A família inteira vai ficar contra. O que meus filhos vão falar se eu processar o pai deles, né? E assim... O desgaste emocional, né? Então, assim, tem gente que... No meu caso, eu não processo o marido, nem, a minha relação é como que eu vou te defender com a Receita Federal, como que eu vou te defender com o filho, como que eu vou te defender... Isso também ajuda a reclamante a ter coragem, porque ela não está processando um ente querido, está processando o Estado, ou se defendendo do Estado. Talvez seja mais fácil para ela aceitar, né? Um pouco, mas... A linha, assim, eu tenho que explicar o que está acontecendo de fato. Então, assim, se ela não é a responsável, quem que é o responsável? Eu tenho que ter formas... Porque não é assim, ninguém, né? Então, eu tenho que ter formas de indicar. Então, por isso que vem o desgaste. Porque muita gente... não, é meu pai, eu não vou fazer isso. Tá, meu amor, mas você tá com 500 mil reais de dívida. Puxa vida... Então é bem difícil. Eu passei a focar também em mulheres há pouco tempo, né? E parece que é um negócio, quanto mais a gente mexe, pior fica. Porque são tantas camadas de injustiça que eu não consigo entender. Eu sou muito privilegiada. Eu tive um pai bacana, meu marido é bacana, meu filho é bacana. Então, assim, talvez existam algumas coisas de machismo no meu ambiente, mas que são bem suaves perto do que existe estruturalmente na sociedade. E você tomar ciência dessas histórias chega a doer, não dói? É difícil. Porque você fala assim, caramba, eu sou uma mulher normal, eu não mereço... Eu, Cláudia, que não tive problemas desse tipo até hoje, eu sou uma mulher normal, eu não mereço privilégios além de
de outras. Por que que ela não está tendo a mesma tranquilidade que eu, de deitar a cabeça no travesseiro e dormir, sabendo que eu não tenho dívida, que meu marido não está fazendo uma dívida no meu nome, ou qualquer coisa assim. E quanto mais a gente cava isso, mais a gente vai percebendo que não é só no tributário, é em todos os... Não, assim, eu acho que o que eu faço, claro que eu gosto, é importante e tudo mais, mas ainda é como que eu posso dizer? Um fiapinho. Porque assim, o tipo de violência que a mulher pode estar sujeita, a violência patrimonial é horrorosa, horrorosa, tira independência e tudo, mas a gente está falando aí de pessoas que estão respondendo com a integridade física, entendeu? Mental, né? Tudo. Porque quantas e quantas mulheres a gente ouve falar que elas estão sendo abusadas ali emocionalmente. Sim. E nem percebem. Não percebe. E quando você... Eu não tenho contato, mas se falar assim, vem amiga, vamos sair disso, ela fala, não, aqui tá bom. Porque o peso emocional, mental, é tão grande que a pessoa acha que aquilo não tá certo. Então, saindo muito do jurídico e agora contando uma coisa muito particular, eu já tive uma relação que eu só fui perceber que era tóxica depois. Sim. E ó, gente, sou eu acho que, exato, eu acho que eu sou inteligente, eu acho que eu sou empoderada, eu acho que eu sou atenta, eu não acho que eu sou ingênua, né? Mas sim, era uma relação que era extremamente tóxica. E assim, você vai contar um pouquinho mais, então antes de você contar um pouquinho mais, deixa eu dar. Muitas vezes ele não fazia por mal, vamos dizer assim, porque tá tão acostumado, talvez a família dele viesse de relacionamentos tão ruins, que pra ele aquilo estava certo, que aquilo era como tinha que ser. Você entende o nível de piração da sociedade que a gente vive? De uma pessoa fazendo mal para outra pessoa, achar que não está acontecendo nada. É que a toxicidade de um relacionamento ela pode vir de muitas coisas, né? Esse é um aspecto, mas muitas vezes nós mulheres temos a síndrome da salvadora, né? Muitas têm. Muitas, né? A gente é incentivada também, né, socialmente, aí cuidar, tenha paciência, não sei o quê. Então, assim, às vezes as pessoas têm outros problemas, têm problemas psicológicos, psiquiátricos, de vício, tudo isso transforma o relacionamento num relacionamento tóxico, né? Então, nesse meu caso, era um pouco por aí. E aí, como é que eu vou deixar essa pessoa? Mas, como que eu vou fazer isso? E tem um pouco até de religião, né? Mas se casou, agora tem que ser até o fim. Não, no meu caso eu tô contando de um namoro, não é um casamento, mas sim, a força do casamento, pelo amor de Deus. Mas a religião faz muito isso. Sim. Não, espiritualmente você tem uma dívida com aquela pessoa. Oi? Né? Não, e você sabe que pra mim era... Eu tenho... Não, mas é assim, né? Eu tenho uma amiga de muitos anos e o casamento sempre foi muito... Eu lembrei agora, o casamento sempre foi muito ruim, por isso que eu tô falando da religião. Nada de violência física, mas um desconforto sempre. Sim, sempre um desconforto ali dentro. A pessoa não precisa estar fisicamente agredida pra estar horrível, né? E eu tive várias conversas com ela, muitas, assim, só que a gente sempre... Você não pode falar, cara, separa, né? Você tem que falar. Não. Isso não é tão bom assim. E eu tenho 33 anos de casada, ela deve ter uns 30, tá lá. Por quê? Religião. Porque ela acredita numa religião, numa coisa espiritual, de que é quase um karma. Então ela meio que tem que pagar o karma dessa vez para ela não voltar com a mesma experiência, sabe? Uma coisa meio de não carregar para outra vida, de não carregar para a vida depois. E aí eu falo, caramba, mas como a gente pode se sujeitar a viver mal por conta de uma possibilidade que a gente nem sabe se existe ou não? Por mais diferente que sejam qualquer as crenças, não é uma certeza. Sim. Se a pessoa tiver uma certeza, é porque é uma certeza muito pessoal, mas não é uma coisa que dá pra pegar. Sim, tanto que é por isso que a gente tem essa diversidade toda, porque, né, pra cada um faz sentido uma coisa. Exato. E a pessoa sofre a vida inteirinha. Uma moça alegre, feliz, animada. A vida inteirinha. Eu fico passada. A gente realmente mudou de assunto, mas de uma forma ou de outra, é uma proteção pro feminino, né? Você enxergar essas nuances de toxicidade, como você mesma falou, né? Não dá pra
deixar pra lá. Mas me conta um pouco da sua vida pessoal, dessa sua história, como você conseguiu enxergar, se você se sentir à vontade. Não, claro, Como você conseguiu enxergar que, pô, isso aqui... Não, era muito ruim já há muito tempo, né? Mas eu era jovem, né? Calma. Tô namorando. Era uma pessoa que, assim, porque o ruim, ele vem junto do muito bom também, assim, porque a crise, depois ela vem ela passa por uma fase de encantamento. E essa fase sabe, assim, é muito. Só que depois vem a crise de novo. Então, assim, é um ciclo. Chega uma hora, essa energia... Uma montanha russa, né? Você fica naquele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Eu não vou saber, assim, exatamente o que aconteceu, mas eu tenho uma sensação aquilo começa a te consumir tanto que ou você tá naquela relação, ou você progride profissionalmente, ou você... entendi. Você não consegue ser uma pessoa inteira. Você fica em pedaços, né? Porque se aquilo te consome tanta energia que não tem energia pra... Sabe? Nossa energia, nosso esforço é limitado. E aí eu já fazia terapia há muitos, muitos anos. E o meu terapeuta chegou pra mim e falou: você já leu aquele livro Mulheres que Amam Demais? E eu fiquei, nossa, gente, um pouquinho de preconceito com esse nome. Como assim? Eu nunca li. Depois eu vou ler. Não sei se, assim... É sempre bom, informação é bom. Mas talvez não faça nenhum sentido pra você. E eu conheci esse livro porque tem uma novela do Manuel Carlos, de 1900 e Guaraná com rolha, que eu não sei, que uma das Helenas sofria violência doméstica e no final de cada capítulo ele punha, de fato, um depoimento de alguém. É muito antigo. Eu acho que eu lembro dessa novela. E, se não me engano, o nome da... Era Mulheres Apaixonadas? Eu não lembro se era isso, mas tinha uma coisa que fazia referência a esse livro Mulheres que Amam Demais, que é de uma psicóloga, talvez americana, e ela vai relatar são casos reais, né? Casos clínicos dela que ela tratou. E, com esse livro, eu tomei conta de que a pessoa com quem eu estava tinha um vício, porque o álcool ele é extremamente aceito na sociedade, e você acha que a pessoa que tem um problema com álcool, ela toma a pinga no café da manhã. E não é isso, gente. Não é isso. Não é. Então eu comecei a perceber que tinha uma coisa ali. Mas a gente fala não é hoje, né? Há alguns anos a gente não tinha essa percepção tão clara, né? Agora a gente está no movimento, né? Várias cervejas sem álcool, e a própria internet ajuda muito a disseminar as informações, de falar como que é de verdade, né? Sim. E aí, primeiro eu identifiquei que a pessoa tinha um vício. Eu fiz tipo, Aí, depois, eu comecei a me perguntar, falei, mas o que tá fazendo em mim ficar tanto tempo nessa relação com uma pessoa que tem um vício, né? E aí eu comecei a me identificar em algumas personagens ali do livro, né? Tá. E eu percebi, então, que tinha coisas em mim... Quando a gente fica nessas relações, não é culpa da vítima, não é nada disso, mas assim, tem alguma coisa sua ali que tá dando um match com essa dinâmica, sabe? E eu comecei a olhar pra isso, pra essas coisas. O que você estava defendendo ali, né? E assim, cara, não quero mais esse ciclo de altos e baixos, eu não tenho energia pra isso. E aí eu tinha... você vê a pessoa nisso, você quer ajudar, né? Mas assim, não tem como você ajudar o outro que não faz a parte dele. E aí foi essa discrepância de, pra mim, uma coisa muito clara de que eu precisava mudar e sair daquilo, que não era uma dinâmica que eu queria mais, e uma pessoa que não estava disposta a mudar porque não tinha nem consciência do problema que tinha. É isso que pega, não tem nem consciência, porque a pessoa realmente não tem consciência, acha que é o gostosão, né? Como é que fala? A autoestima masculina, né? Cara, mas é que nesse caso não era nem uma coisa assim... Não, é que acha que tá tudo bem. Assim... Não vê defeito. Não consegui entender que tinha um problema, qualquer problema, né? Com vício, então, não consegui entender. E aí eu comecei a me fazer a pergunta, quando eu ia impor limites, porque quando você está nessa dinâmica, se você mudar a dinâmica e impor limites é muito difícil. Eu comecei a me fazer a pergunta de que, assim, porque você se sente de fato egoísta, nossa, vou deixar essa pessoa... mesmo? Vou impor limites. Você percebe que a pessoa tem um problema, uma necessidade além, e que você é uma pessoa boa e poderia ajudar, né? Nossa, gente, essa pessoa
tem problema com álcool, eu não vou ajudar ela. Mas olha o que ela tá passando. E aí eu comecei o que é meu, o que é da outra pessoa? Porque fica tão embolado, né? Fica. O que é meu, o que é da outra pessoa? E aí a pergunta que eu me fazia, que é assim, eu tô estendendo a mão ou eu tô levando no colo? Muito bom, muito bom. De verdade, assim, eu não sei em que momento isso me veio, sabe? Mas eu tô... é muito diferente. Eu tô estendendo a mão e falando, vem por aqui, e aí a pessoa vai com o pezinho dela, passo a passo, indo comigo até lá. Fazendo uma escolha de ir, né? Ou eu tô pegando no colo e transportando até onde. E aí, quando põe lá, ela volta. Então, né? E aí, e essa foi uma pergunta, começou muito a me guiar. E aí, assim... Você começou a perceber que você estava carregando muito no colo. Aí você falou, cara, isso aqui não vai rolar pra mim. Assim, não vai. Mas aí foi bom. E aí, enfim, né? E assim, e a gente sabe que você teve essa epifania de alguma forma, essa clareza, essa inteligência de enxergar, mas a gente sabe que não é assim, né? Como eu falei, eu já fazia muitos anos de terapia, ainda assim eu já... E o seu terapeuta ainda foi discreto, né? Você quer ler um livro? Ele não falou na sua cara, ó. É porque eu acho que ele viu que eu não ia tomar consciência, sabe? Assim, ele falou, nossa, isso aí tá muito distante do que ela tá conseguindo perceber. E que bacana ele perceber, né? Porque muitas vezes você leva de um jeito que você mesmo já mascara, né? Porque você é pessoa inteligente. Aí você, mesmo inconscientemente, você poderia dar uma mascarada do tipo, não vou falar mal do meu namorado, né? Não vou, tô na terapia, vou sim. Não vou. Mas eu acho que talvez mas uma mulher inteligente, talvez queira mascarar. Tem uma série chamada Big Little Lies. Você já assistiu? Não, eu não sou cultura pop, não é exatamente. Não. Ai, cara, mas é boa, viu? E fala de relacionamento abusivo. É boa num nível. Eu já sou. Eu adoro filme, série, livro, adoro tudo. Todas essas coisas, adoro arte, parede, tudo. Sou bem, adoro. Mas essa série fala de um relacionamento abusivo e que a mulher, ela é também uma mulher culta, inteligente, e ela, falando com a terapeuta, ela mascara, até que ela conta uma coisa pra terapeuta, a terapeuta na hora fala, você vai alugar um apartamento e vai sair de casa. Porque tava muito ruim. A terapeuta fala, você vai sair. Te dou 10 dias. A terapeuta fez o que não fazem, né? Mas me arrepia essa série. Essa série é muito boa, muito boa. Big Little Lies, muito boa. Mas me conta um pouco mais, porque esse foi um namorado, mas eu sei também, me conta um pouco mais da sua vida pessoal. Eu sei também que você hoje, você até coloca nas redes sociais, né? Que é muito bom ser solteira. Mas como que funciona isso? Porque você tem as duas experiências, você esteve num namoro que não foi legal, depois esteve num casamento que não deu certo por algum motivo, e agora você está solteira. Então conta para as nossas amigas solteiras, que eu não sei se deve ter muitas, porque eu trago mais um perfil mais casada, porque é o que ou divorciadas, né? Uma hora chega, talvez. Mas assim, a gente não pode excluir ninguém. Mas a gente não pode excluir ninguém, porque as mulheres todas, eu acho que casadas, divorciadas, solteiras, gay, qualquer uma, bota pra dentro, a gente não pode dispensar ninguém. Mas me conta um pouco como que tá sendo essa solteirice depois de casar e como foi a decisão, porque eu não imagino que tenha sido nunca deve ser uma decisão fácil se separar, né? Não. Deve ser muito... Eu acho que deve vir muitas camadas, né? Tanto de a ilusão do amor romântico, que não deu certo, a ilusão do casamento civil, que você fracassou como uma pessoa da sociedade. Então, eu acho que como que vai ser financeiramente, eu acho que são muitas camadas. Muita camada. E eu vou tentar simplificar ao máximo e não quero parecer insensível, tá, gente? Foi difícil, mas passou. Aí que tá, passou. Então você já tá falando depois da revelação. Então você já e basicamente assim, eu acredito no amor, acho relação maravilhoso, mas é um sonho que tem que ser sonhado a dois. Ai, certeza. E quando é o sonho da sua vida, eu quero casar, eu quero ter filhos, muitas vezes você acaba baixando a sua régua para conseguir concretizar. Então, eu já não sonho esse sonho há muito tempo. Depois dessa relação, não sonho. E aí, casei. Isso não quer dizer que eu não acredito no amor. Isso quer dizer só que eu não sonho esse sonho, mas estou aberta para o que acontecer. E aí, casei, foi uma relação boa, saudável e tudo mais.
Mas no meio do caminho também, o casamento não é fácil, a convivência não é fácil. Não. Pra mim, dedicação dos dois lados, não tem dúvida. Pra mim mudou muita coisa também, então eu sou de São Paulo, eu vim pra São José, então alguns pilares meus que me faziam aquela pessoa plena, talvez incrível, não sei o que, muito autossuficiente, e que era uma das formas que acho que estava um pouco embutida na relação, eu fiquei um pouco mais independente, eu fiquei um pouco mais... E foram algumas mudanças que vieram que o casamento acabou não sustentando. Sinto dessa forma. São Paulo tinha minha rede de apoio, né? Então aqui não tinha, tive que construir do zero. Sempre trabalhei em escritório de advocacia em São Paulo, aqui eu construí o meu. Então assim, foram várias outras mudanças. Muitas mudanças, o casamento tinha que ser mais sólido para poder aguentar todo aquele tranco, né? E aí no fim do dia, como eu disse, não quero parecer insensível, mas eu já falei que o relacionamento não é um grande sonho da minha vida. Mas é uma referência na minha área, vou ser sincera, que é um grande sonho. Entendi. E quando eu percebi Entendi. que essa relação, ela estava conflitando diretamente com o que de fato é um grande sonho, eu tentei, e aí eu percebi que assim, não dava mais para continuar tentando. Acho que toda mulher, quando vai, talvez, né, tá avaliando a continuidade de uma relação, ela põe um limite. Assim, ela fala, se até tal data... Eu tenho essa teoria. Não tem? Eu tenho essa teoria, que toda vez que alguém falar, eu falo assim, você faz o seguinte, você anota essa data num caderno e você faz tudo que for por um ano. Isso. Tudo que tiver ao seu alcance, você faz, não desiste. Só que se chegar essa data... Acabou. Eu tenho essa, que eu falei já até aqui no podcast, porque eu também acredito muito nisso, porque ficar empurrando com a barriga sem data... E aí foi isso, assim, eu tinha uma data... Que legal! E aí, assim, cara, tentei, viu? Eu tenho certeza. E aí quando eu vi, eu falei, não vai dar, não tá dando, tá conflitando diretamente, e poxa, meu escritório tem pouco tempo, ele tem 1 ano e pouco, né? Precisa de dedicação, né? É um bebezinho. Eu preciso muito fazer isso aqui dar certo, sabe? E aí foi assim que veio a decisão. E como que tá o escritório? O que você conseguiu realmente atrair o perfil de cliente que você quer? Porque eu vejo você ativa nas redes sociais. Sim. Eu entendo bem o que você faz nas redes sociais. Eu acho que a sua comunicação é muito assertiva. Mas as mulheres se conscientizam de que tem que buscar? Como que tá isso? Eu ainda tenho mais clientes homens do que mulheres. Não é? Eu tenho essa sensação. Eu tenho a sensação de que o bater no peito e falar, vou procurar um advogado, é uma coisa masculina. A mulher quer resolver em casa, quer resolver conversando ou não. Não sei dizer assim, mas eu acho que é um processo de conscientização mesmo, sabe? Os homens talvez já estejam mais familiarizados com dinheiro, com não sei o quê. Então, todos trabalham... É meu, né? Com aquela coisa, isso aqui é meu. Não, ninguém vai pôr a mão, né? A mulher já não, partilha mais. Será que não? É da família, enfim. E aí, assim, então, o meu trabalho na rede social, claro que, assim, quero atender todas as mulheres do mundo, mas ele parte muito de um lugar de conscientização, sabe? Os resultados práticos, ainda, se eu olhar minha carteira de clientes, eu ainda tenho mais homens do que mulheres. Atendo tranquilamente, não tenho problema nenhum, né, em atender homens. Às vezes os homens têm problema em serem atendidos por mim. Não é? Porque, como eu me posiciono muito, trago, né, nas redes sociais essa pauta de finanças, negócios, proteção patrimonial, né, como você se protege sendo empresária, como você se protege no casamento e tudo mais. E aí, esses dias eu fui consultada por um rapaz que queria o planejamento tributário para o negócio dele. Eu falei, claro, eu tenho o maior prazer em atender e tal. Aí eu não me recordo se ele sumiu ou se eu passei a proposta de honorários e ele sumiu, mas em algum momento ele sumiu. E aí eu falei, tá tudo bem, né? Queria retomar aquela conversa. Ele falou, não, é que eu pesquisei o seu perfil nas redes. Ele falou? Pelo menos foi honesto. Ele falou, eu pesquisei o seu perfil nas redes e eu acho que não tá alinhado com o meu negócio. Tá bom. Aí eu falei, tudo bem, olha, para além do Instagram, só gostaria que você fica aqui, caso você tenha interesse. Falei exatamente isso. Eu falei, olha, o meu posicionamento nas redes sociais, ele parte de um processo de conscientização. Com certeza.
Mas eu gostaria que você desse uma olhadinha aqui no meu LinkedIn, dá uma olhadinha no site do escritório, você vai ver que a gente tem condições totais de te ajudar e tocar esse projeto. Não, já tem um outro advogado tocando isso. Com certeza, Obrigada. essa venda você não conseguiria reverter, porque ele já estava ali, certeza que não serve. Que doido, né? Tudo bem. Se me posicionar dessa forma é incômodo para você, de fato, eu acho que... Mas eu acho que é justamente o contrário. Pode ser incômodo para uma parcela muito pequena. E eu acho que seria muito legal você até trazer isso para a sua rede social, porque é mostrar que a gente tem muito trabalho pela frente. A pessoa não contratar alguém porque essa pessoa quer igualdade de gêneros é o fim da picada. Ele não me sentiu preparada, assim, isso aí é desculpa da boca pra fora. Não, é desculpa da boca pra fora, porque na verdade ele só não quis você porque você quer igualdade de gênero. Ai, que absurdo, que negócio. Fico brava. Não, eu fiquei chocada, eu falei, gente, e eu lembro até hoje, acho que foi no nosso primeiro café, né, e eu levo isso muito, eu gosto muito das nossas trocas, porque eu levo bons aprendizados, né. E eu lembro até hoje, quando a gente estava conversando, né, sobre os nossos trabalhos, você me apresentando o seu, eu falando um pouquinho do meu, e aí a gente entrou na pergunta, você falou assim, mas você atende homens? Eu falei, não tem. Aí você falou, eu quero trabalhar com mulheres. Eu quero trabalhar só com mulheres. E aí eu comecei a perceber que no intuito do primeiro ano do escritório, de fazer as coisas darem certo e me sentir mais pertencente a uma cidade que não é originalmente a minha, eu estava silenciando talvez um diferencial de mercado meu. Então eu não estava falando tanto sobre isso, não estava me posicionando dessa forma. E eu lembro que eu saí do café e falei, não, eu vou voltar. Porque por mais que eu esteja nichando, e eu tinha mesmo medo disso, de perder cliente por conta disso, sabe? Mas perde e ganha. O que é fogo é que homem tem muita gente que atende. É isso. Mulher não. Para homem, tem muita gente que ensina. Tem muita gente ensinando homem a ser empresário. Quantas mulheres com 30 anos de empresa têm ensinando mulheres a serem empresárias? E ainda conciliar casamento e filhos? Não existe. Sim. Então, como é que a gente, que já tomou essa consciência de que aquilo que você falou lá atrás, de que você não tinha referência no escritório, que você não tinha um lugar olhando assim, eu posso chegar ali. Como é que a gente que tomou essa consciência e que a gente está um passinho acima de quem não tem essa consciência, não vai botar para fora tudo isso e ensinar e ajudar? Não, faca na caveira, como diria o Capitão Nascimento do Tropa de Elite. É isso. E aí, eu saí daquele café muito determinada, né? Assim, era começo de ano, aí a gente também, eu falei, não, 2026, gente, eu vou voltar Paola das origens. Paola das origens. Eu não vou moderar discurso nenhum, né? É muito do que eu sou, do que eu acredito também, né? Então, e aí eu saí e voltei a produzir mais conteúdo, a mais esse trabalho de conscientização. Você teve até um que foi muito bom, que é Conselhos Românticos, né? De uma advogada tributária. Olha, se você estiver ouvindo ou assistindo, vai lá no perfil dela, porque é bom demais. O @ é Tributário Sem Tabu. É isso aí. Mas a gente tem que continuar trabalhando com a possibilidade de orientar mulheres. Sim. Porque os homens estão cheios de referências. Sim. Cheios de referências. O mundo inteiro, eu não tenho esse número com exatidão, mas no mínimo 90% dos homens 90% das empresas são coordenadas, gerenciadas, dirigidas por homens. Eu não saberia dizer, mas eu acho que é um número bem factível. Porque se vamos pensar assim, aí eu já diria que seria 99%. Só mulher? Não tem. Não tem. Só mulher? Sim. Em empresas grandes? Não tem. Pode ter ali 2, 3 na diretoria, fazendo parte. Pode ter uma presidente, vários diretores. Sim. Pode ser. Mas só mulher? Vou pesquisar. Boa. Terminamos por hoje? Sim. Muito obrigada. Onde a gente pode te encontrar, Paola? Nas redes sociais, no Instagram, @Tributário Sem Tabu. Muito bom. É isso. Você tá no TikTok? Não, TikTok. Só Instagram. Não consegui, tá bom, não consegui ser moderno o suficiente. Tem o site do escritório chama Cáspero Osódico Advocacia. Você me encontra no @ Cláudia Amaral, no TikTok e no Instagram e no YouTube também. É moderna. E segue também a gente no Base Firme, no Spotify e no YouTube. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.